Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos e bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques dessa segunda-feira abrindo uma semana FIFA, né? Só na outra semana que voltaremos a ter jogos aí pelo Campeonato Brasileiro. Bom, ontem o Grêmio, nada feliz no seu retorno aí à Arena, né? Um jogo meio atípico, ou seja, vencia por 2-0 e aí o Atlético Mineiro acabou virando esse jogo e os dois últimos gols em apenas 1 minuto. Bom, o Internacional parece que está vivendo uma outra situação, né? Ontem foi a melhor partida com o comando do Roger, vencendo, olha, o Juventude lá no Alfredo Jaconi por 3-1. Então, essa é a situação aí dos gaúchos nessa rodada do final de semana no Campeonato Brasileiro. Nossos Dois Toques, você nos acompanha aqui pela Masper TV, sinal para todo o Brasil, pelo canal, pela antena parabólica, canal 575. Mas para todo o estado do Rio Grande do Sul, né, você tem aí pelos canais 20 e 520 da Claronet. Também estamos aqui, né, no Poa Streaming TV, nos estúdios aqui no Shopping Total. Então você tem todas as alternativas aí para estar com a gente, sempre de segunda a sexta-feira. Bom, para o mundo, através das plataformas digitais. Aí você tem o meu canal, vá lá, se inscreva, compartilhe, dê o seu like, Dois Toques, 2 numeral, né, Cadu Oliveira. Não deu para assistir ao vivo, assista a hora que você puder, qualquer hora do dia e da noite. Também, né, pelas redes sociais das emissoras, tanto da Masper TV, quanto, né, do Poa Streaming TV. Nossos Dois Toques para Simer, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, nossa força é tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, instituição genuinamente gaúcha, que nos orgulha todos nós, né, completados esse ano 111 anos. É o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Aspecir, para o grupo Aspecir também, que atua nos ramos seguros, agência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial Pilar do São José, que, né, foi rebaixado para a Série D, mas aí agora a retomada do São José, tem as competições, Campeonato Gaúcho, Copinha, e no próximo ano também, né, a possibilidade de retomada aí a volta à Série C do Campeonato Brasileiro. Nossos Dois Toques de hoje para analisarmos aí, né, os jogos de ontem, essa derrota que aconteceu do Grêmio no último minuto, né? Em 1 minuto, melhor dizendo, e a grande vitória, sim, do Internacional, né? Lá no Alfredo Jaconi, o Caxias, olha, vencia por 3-0. Aí tomou um gol no final do jogo, de qualquer maneira, foi repetindo, né, a melhor partida sobre o comando do Roger. Comigo, Alan Jurgel, Daniel Oliveira, seu Oliveira, não precisa dizer mais nada, né? Já diz tudo. E aqui comigo, né, Fabiano Brasil, jornalista, radialista e da Rede Bandeirante de Televisão. Muito obrigado, a Bandeirante está liberando o Fabiano aqui para nós, né? Um abraço a todo o grupo lá da Bandeirantes. Fabiano, esses dois jogos de ontem, né? Uma vitória, olha, não sei se atípica, substancial do Grêmio, mas por toda a situação, o Grêmio que estava voltando aí à Arena, né? E o Internacional, uma grande vitória. Derrota do Grêmio e vitória do Inter passaram pelos seus treinadores, o Renato sendo muito acusado aí que os erros teriam feito. Ele já disse que não. A culpa foi sempre dos jogadores. E, né, o Roger, que parece que está realmente, né, agora colocando o Internacional num caminho aí que todo torcedor espera. Foi isso? Culpa do Renato? Mérito do Roger? Obrigado, Cadu, pelo convite mais uma vez. Uma honra estar contigo aqui no nosso Poa Streaming TV. Muito legal, com teus convidados. E, Cadu, eu acredito que o Renato, ele, de novo, dá para botar na conta dele. Assim como aconteceu contra o Palmeiras, aquele jogo do Centenário, o Grêmio vencia e o Renato muito cedo já resolveu mudar o time, acomodado com a vitória por 2-0 e considerando que as coisas não iriam mudar, acredito que tem sim o dedo do Renato nessa derrota, como também tinha o dedo do Renato durante a vitória. Porque o Grêmio ficou com um jogador a menos numa expulsão, eu diria, discutível. Eu sigo o Carlos Simon no Instagram, grande Carlos Simon, um dos grandes árbitros. Chama o velho, ele fala, tenho dúvida, chama o velho. Abraço, Simon. Bom, eu vou dizer meu que ser Carlos é bom também. É verdade, ser Carlos é bom. E eu concordo com o Simon, a falta do Gustavo Martins no Daverson, ela é ainda muito longe do gol, e a jogada não está frontal.
O Gustavo Martins puxa, sim, mas não era, na minha opinião, e aí pelos critérios que eu vejo em outros jogos, para cartão vermelho. Mas o Rafael Claus, a gente sabe como ele é, ele tem um pensamento muito forte, ele não gosta muito de inovar, ele gosta de ele definir as coisas. Deu a expulsão. Vou deixar bem claro, né? Nessa história, muita gente diz, não vou. O árbitro só vai ao VAR quando é chamado. Quando ele é chamado. Quando ele é chamado. O VAR não chamou. Então, ou se o VAR diz, foi ou não foi. Sim, olha. Antes do árbitro querer. Porque a decisão sempre é do árbitro. É soberano do árbitro. E então, aquela expulsão, ela muda o jogo, mas muda para o Grêmio positivo aí com o dedo do Renato, que não mexe no time, que só recua o Vidia Sante e deixa o Grêmio ainda ofensivo. Fica vencendo por 2-0, merecido, jogando mais com o Atlético. O Grêmio mais próximo do terceiro gol do que o Atlético do primeiro. No segundo tempo, aí vem o erro do Renato. Aos 13 minutos ele começa a mudar o time. Ou seja, muito cedo ele começa a considerar que, vou segurar o resultado. Com um time perigoso, com qualidades pessoais de cada jogador do Atlético, o Grêmio acabou chamando o Atlético para cima de si. Aí 2 pênaltis, que eu não vou discutir, mas só prego que os critérios sejam os mesmos também, a favor da dupla Grenal. E eu faço uma pergunta. Qual jogo que Grêmio e Inter tiveram uma expulsão contra, a seu favor, ou seja, do adversário, e 2 pênaltis no mesmo jogo? Quando isso aconteceu? Me tragam, só para ter uma ideia, é só uma consideração. E depois, evidentemente, o Grêmio acabou chamando o Atlético Mineiro, e eu colocaria assim, não só na culpa do Renato, mas também na conta dos jogadores, a derrota para o Atlético Mineiro na volta da Arena. Tinha tudo para ser uma grande manhã e foi realmente muito decepcionante para todos os gremistas. O Inter, sim, Cadu, dedo total do Roger. O Roger está fazendo com as mesmas peças que tinha o Eduardo Cudê, o Inter jogar futebol. E joga contra um Juventude que, sim, a torcida mordida, os jogadores mordidos, porque o Roger deixou o Juventude para assumir o Internacional, e o Inter faz uma grande partida, talvez a melhor partida do comando do Roger, com destaques individuais para o menino, o Gustavo Prado, não? Gabriel Carvalho. Gabriel Carvalho, perdão. Primeiro gol dele com a camisa do Inter. Que está jogando demais, né? O Gabriel Carvalho. E com o Borré, mostrando o Borré que nós conhecíamos e que até então não tinha aparecido no Internacional, numa sequência de jogos marcando gols. Então, dedo do Roger na vitória do Inter. E o Inter, agora, na minha opinião, já tem que esquecer rebaixamento, olhar para frente e buscar a vaga na Libertadores, que ainda tem 3 jogos a menos. Não tem garantia de que vai vencer esses 3 jogos, mas está na briga. E o Grêmio agora preocupado cada vez mais com o rebaixamento. Apenas 2 pontos do Vitória, que é o primeiro rebaixado. Na verdade, o Corinthians, que tem 22 também. Toda uma preocupação, mas um 25, final de semana... O Grêmio 27. Isso, tem 2 pontos de diferença. E é importante dizer que os 2 jogos tiveram dedos dos seus treinadores. O Renato, infelizmente, numa situação ruim, e o Rocha numa situação positiva para o Internacional. Daniel, também concorda que tenha passado pelo Renato, né? Vamos lá, eu sempre digo, o Renato é um belo técnico, né? E como todos os técnicos, tem erros e acertos. Ontem, mais uma vez, depois a gente vai ver, né, que foi infantilidade, e vamos deixar bem claro que foi. Foi infantilidade de jogadores também, mas erros também do Renato. Embora ele tenha mais acertos do que erros, né? Mas errou aí nos 2 jogos aí que eliminou tanto o Grêmio quanto na Copa do Brasil, quanto da Libertadores da América. Mas foi um jogo atípico, Daniel? Boa noite a todos, então, boa noite à mesa aqui. Obrigado, Cadu, pelo convite mais uma vez. Eu, como torcedor, né, tô do lado aqui de 2 feras com mais conhecimento. Não, parece que os homens de preto. Vocês estão todo mundo aqui. Os homens de preto. Eu trago o sentimento do torcedor. Assim, tu tava num momento em casa de novo, toda a oportunidade ali, fizemos o placar, o time jogando bem. Houve a expulsão duvidosa, aquela coisa assim, quando todo mundo pesquisa, vai atrás, é porque tem alguma coisa, né? Não foi uma coisa gritante para vir uma expulsão, mas depois que a expulsão acontece, se sou eu, Daniel, torcedor, que vou lá e troco o time, é uma coisa. Mas um cara que eu defendo muito, que ganha uma grana federal para saber o que tem na mão, para treinar o time, repetir os erros que já teve em outros momentos, assim, de
nós estávamos ganhando de 2-0, vai lá, puxa o time para trás. 1 a menos, obviamente que o jeito hoje que o futebol tá, o jeito que os times correm, com certeza faz diferença. Mas vamos lá, o Grêmio fez os gols já com gente a menos, com jogador a menos. Aí o meu treinador vai lá e dá uma de amador e tira os principais referências que a gente tinha para manter a bola no campo adversário, retranca o time, o nosso time tá capenga do meio para trás, é um time que a zaga já não é mais a mesma coisa, a gente está batendo na tecla o tempo inteiro. Então eu represento hoje aqui o sentimento eu vejo porque a gente tem hoje os grupos de amizade ali, e assim, cara, foi um banho de água fria que aconteceu ontem, que tu tá com, eu brinquei, a meio-dia e 35 eu tava em 9º colocado, meio-dia e 45 eu tava 2 pontos da zona de rebaixamento de novo. Então, assim, não dá para os caras, com o profissionalismo que existe hoje, o treinador fazer esse tipo de coisa. Assim como, por exemplo, botar um jogador e tirar em 20 minutos de jogo. O Renato ontem, eu vou insistir que ele tem que ficar para nós não cair e botar que a culpa é porque trocou o Renato. Acho que ele tem que ficar. Tem o risco de cair sim, se tiver que cair tem que ser com ele para acabar essa mística de que ele vai resolver tudo. E o Grêmio precisa sim começar a pensar num treinador bom, que tem um bom planejamento e que a gente consiga, com um time que tem hoje, a folha do Grêmio tem 15 milhões de reais aí, beirando, posso estar, se eu falei um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, até peço desculpa, mas é beirando esses valores. Não pode um time, nessas condições, um treinador que ganha 1,5 milhão, passar o que a gente está passando. Me estendo aqui no co-irmão, que aí tu vai de noite assistir o jogo e tu vê como muda o treinador. O treinador ontem, o do Juventude, tu vê que não conseguiu manter. O time do Juventude ontem bagunçado, assiste todo o jogo. E o time do Inter organizado. O ponto negativo do Inter é que o atacante, o Valência é realmente assim. Tu vê que há a gente nunca sabe se é família, se é a distância, mas realmente tem uma dificuldade de dominar uma bola e dar um passe, né? Então é o ponto negativo que tu vê do time do Inter hoje, mas jogou uma bela de uma partida, não teve nem como secar ontem, Cadu. Ontem a secação acabou rapidinho, assim, eu vi que não ia dar, e aí não tinha mais como trocar o canal, já tava ali, vida de torcedor é isso, né? Bom, Alan, é o Inter vivendo realmente um novo momento, né? Pelo menos esses 3 jogos aí na sequência mostrou isso aí, né? Foram e 9 pontos disputados, 7 conquistados. Vitória no domingo retrasado contra o Cruzeiro, no Beira-Rio, depois o empate jogando com 10 homens, né? E a vitória de ontem diante do Juventude. É mesmo um novo momento? Boa noite, Cadu, boa noite ao Fabiano, ao Daniel, a todos que nos assistem. Foi uma atuação extremamente consistente do Internacional na noite de ontem, né? Enchendo de esperança o seu torcedor de que o Internacional daqui para frente vai para conquistas maiores dentro desse campeonato. Claro que para título não dá mais, mas dá para pensar sim numa vaga para Libertadores. O jogo de ontem começou fora das 4 linhas, porque o Roger sofreu uma pressão muito grande, né? Não só do torcedor, mas internamente da direção do Juventude também aconteceu essa pressão. E os jogadores colorados abraçaram o treinador, tanto é que começaram o jogo mordendo, né? O Thiago Maia já estava com cartão amarelo com 5 minutos de jogo. E esse trabalho de 60 dias que o Roger, o Paixão, e vamos também dar voz para o D'Alessandro, que entrou e mudou o ambiente. Tu vê os jogadores mais distensionados, vê o pós-jogo ali, as declarações deles. O Internacional hoje é um time que ele consegue vencer linhas, ele tem alternativa de jogadas, ele joga com triangulações, ultrapassagens, ele usa os flancos. Veja o jogador que estreou ontem, o Natan, que até é dito como um jogador que tecnicamente não mostrou muito, usou a linha de fundo, o Bernabé usou a linha de fundo, o Thiago Maia usou a linha de fundo, quebrando as linhas do Juventude. O Internacional podia ter ganhado até demais. Borré voltou a jogar o que é realmente o jogador Rafael Santos Borré, posicionado,
É um jogador diferente do Valência. O Valência é um jogador de profundidade, tirando de lado esse mau momento técnico e acho eu muito mais psicológico. Mas o Rafael Borré é um jogador mais centralizado, é um jogador de combate, é um jogador que compõe. Ele é mais decisivo que o Ender. Né? Mas pela diferença, né, tática dele, e o Roger conseguiu encontrar para ele um posicionamento, tanto é que os jogadores agora já sabem onde é que ele está dentro da área. A bola vai nele e a cada 3 chances é caixa. Então eu vejo o Internacional daqui para frente realmente não me preocupo mais com os 45 pontos, realmente, eu acho que isso é uma realidade. E o Internacional busca aí um G6, um G7. Mais que isso nós não vamos poder dizer, né? Vamos deixar mais para frente. Esse foi, inclusive, o discurso do Internacional, que agora passou. E é bom dizer que o Inter tem 3 jogos a menos em relação aos demais, né? O Inter, por aproveitamento, hoje estaria na 8ª posição, né? Então, evidentemente, se o Inter tem aí 9 pontos a disputar, vamos que não conquiste os 9. São jogos difíceis, né? É Fortaleza, sim. É Flamengo, eu não sei qual é o terceiro jogo. O Internacional que volta a jogar exatamente, que agora até o Internacional, são 15 dias aí, então é verdade que o Grêmio Internacional também acabaram dando folga aí, o Internacional 4 dias, o Grêmio 3 dias e meio, né? E somente lá, na outra quarta-feira, sem ser essa agora, que o Inter volta. O Grêmio não, o Grêmio só daqui a 2 semanas. O Internacional terá esse jogo recuperado exatamente com o Fortaleza no Beira-Rio, sem ser essa quarta-feira na próxima. Agora, mostra o seguinte, né? Olha, o Roger teve aí semanas de treinamento e mostrou o desempenho. O Renato agora terá também 2 semanas de treinamento. Mas eu entendo que esse jogo foi um jogo atípico, esse jogo só um detalhe, Cadu, interessante, né? A gente que acompanha treinamento, o conselheiro, até os repórteres que conseguiram acompanhar, um dos gols que saiu ali das triangulações, das jogadas de onde ele quebrou as linhas do Juventude, foram feitas no treinamento. Não, é treinamento. Não tem treinamento. Não. E o conhecimento do Roger também favoreceu, né? Ele marcou o início do jogo uma pressão alta, uma marcação, por ter o conhecimento, né? Exatamente porque foi o técnico do Juventude até pouco tempo atrás. Mas essa situação que ele viveu exatamente com os torcedores, inclusive, né? Confeccionaram notas, né, de 100 reais e de 3 reais aí, olha aí, ó, e que os torcedores jogavam, né, jogavam para o Roger, né, mas faz parte do futebol. Faz parte do futebol. Não houve agressão, não houve nada, né? Essa aí, ele quando ele aceitou, ele sabia que ia sofrer, o torcedor do Grêmio também faz brincadeira com ele, isso aí faz parte do jogo. Mas o salário paga isso, eu acredito, né? Ele usou isso a favor, dentro do vestiário. Tá certo. Surtiu efeito. Tem que usar. Eu me lembrei do jogo aquele do Ronaldinho, quando veio com o Flamengo, eu estava naquele jogo. Ganhou de nós. Houve as cédulas também. E não, o Grêmio venceu. O Grêmio saiu perdendo e virou. Sim, venceu. Foi 3-2, se eu não me engano, 4-2. E o Miralles fez um golaço e tal. Foi um jogo importante. O André Lima fez 2. Sim. E eu estava naquele jogo, foi uma das maiores vaias que o Olímpico já deu. Sim. Foi naquele jogo lá pro Ronaldinho Gaúcho. Mas ele ganhou umas do Grêmio. Ele ganhou. Mas acho que não aqui, né? Não com o Atlético aqui. Eu acho que aqui ganha também. Mas isso aí faz parte do futebol, desde que não haja agressão física. Isso faz exatamente. O folclore, a brincadeira, desde que não haja esse lado, agressão, enfim. Né? Agora, a questão do ambiente, ela é muito importante, né? Tu vê, eu como gremista, assim, a gente vê a figura de um cara que nem o D'Alessandro dentro do vestiário, ela realmente é muito importante, né? Porque o D'Alessandro, desde quando ele jogava, eu tenho um amigo em comum com ele, ex-jogador, o Ney, que agora tá fazendo carreira de lateral. O D'Alessandro era um cara que, quando machucado, ele não viajava, ele ia pro Beira-Rio assistir o jogo, entendeu? Então, assim, é um cara que está identificado com a cidade, identidade com o clube, com o time, e vou te dizer, quando encontra torcedor do Grêmio, trata com carinho, virou um cidadão, né? Eu vou te dizer mais, nós estávamos tendo um programa aqui com o Juliano Ferrer, né? Que é conselheiro do Grêmio. Juliano. E o Juliano dizendo, não, o D'Alessandro vai bater de frente com o Roger. Não, ele é um cara mais amadurecido, tá? Ele não é mais aquele jogador de futebol, ele virou um profissional. Ele teve a sua primeira experiência no Cruzeiro,
Tá? E os jogadores, isso é o principal, os jogadores o respeitam muito. Eu acho que Tratam de igual para igual. A questão do DNA do clube, né? Isso aí é fundamental. Até, claro, aí a questão do lado gremista, do lado colorado, até porque eu disse, olha, a vinda dele passou, sem sombra de dúvidas, pelo Roger e também o aval do professor Paixão, que já trabalhou com ele como jogador, enfim, né? E a experiência que ele teve como executivo no Cruzeiro também. Agora, 3 coisas chamam a atenção nesse momento. O Inter mudou totalmente. Preparação física. Cabe a quem? Paixão. Tá? E quando assumiram, disseram, olha, no mínimo 20 dias para começar a ter um desempenho, mostrar em termos de preparação física. Agora chegamos aos 30. Já nos 20 dias já estava. O Inter hoje é um time que corre, um time competitivo. Um time competitivo. Organização de time que passa por quem? Pelo Roger. E o ambiente. E aí entrou o D'Alessandro. A questão do ambiente, do DNA do clube, né? E, Cadu, tu sabe que hoje tu já vê assim, ó, o Renato no Grêmio, talvez ele tenha que fazer um papel igual ao do D'Alessandro e ter um treinador. A gente sempre fica refém do ídolo, né, do Renato. Eu sou um cara que eu sou fã do Renato, o que ele representa para o Grêmio, mas hoje o que está faltando para o Grêmio, por exemplo, não é preparação física, não. O Grêmio está desorganizado. O Grêmio ele consegue te surpreender em vários momentos, quanto o Palmeiras, em Caxias. Cara, nós estávamos fazendo uma vitória fantástica e daqui a pouco ele consegue puxar o time para trás. Então, assim, ó, ele botou João Pedro Galvão naquele jogo e aí tudo deu errado. Tá faltando, sim. Hoje tá faltando isso, assim, ó. A gente vai ficar agora em mais 5 meses, tem que aguentar, porque eu entendo bem isso. Tem que deixar para ver, escapar, não ser rebaixado com ele. Mas precisa, sim, já pensar num nome e um nome de treinador parecido com o do Roger. Um treinador que vem para ficar 2 anos, um cara que já ouviu falar do Márcio, né? Pode ser. Agora, duas questões só sobre o Inter e que são importantes. Desculpa te interromper, Ana. Mas a primeira delas, eu conversei com o Tinga 2 semanas antes do D'Alessandro aceitar o convite do Internacional. E o Tinga falou, inclusive no Band de Entrevista, naquela da Band TV lá comigo, e ele disse, se tem um cara que vai cair como uma luva no Inter hoje, é o D'Alessandro. Porque o Inter não tem um Renato do seu lado. Tem um Roger, com toda a desconfiança que se tinha pela questão exatamente da identidade com o Grêmio, e aí entra um cara capaz, porque o Roger tem muita capacidade técnica para fazer um treinamento, mas agrega com o D'Alessandro o personagem do sangue colorado. E detalhe, eu conversei também com o D'Alessandro, no evento do Tinga, que aconteceu, no lançamento do Solidariedade Eterna, que nós temos que trazer o Tinga aqui para isso, viu, Cadu? E o próprio D'Alessandro... O Tinga é nosso parceiro lá, né, Daniel? O Tinga é nosso parceiro lá na praia, quando o Dodge Sirene nos proporciona, né, no veraneio, aqueles jogos espetaculares lá na sua residência, aquela confraternização, e o Tinga e tantos boleiros, né? Derlei, Tinga, Baidec, enfim. Cadu Oliveira, entre outros craques. Daniel, não, Oliveira me ajuda a queimar. Cadu na lateralzinha ali vai melhor que muito lateral aí, que ganha 100zinho por mês aí. Joga recordinho, ele corajoso. Vai. Lateral corajoso. E não deixa espaço. Não, mas era meio, a idade pegou, aí veio para lateral, para ficar perto da saída. Mas o D'Alessandro, eu conversei com ele, e como ele mostrou algo que o Alan falou também, maturidade. Exatamente. Eu entrevistei acho que uns 10 minutos o D'Alessandro, e depois falamos fora do ar um pouquinho, mas extremamente maduro, tranquilo, calmo, já com uma outra visão de que o lugar dele como dirigente é aquele lugar específico. Por que não vai entrar em choque com o Roger? Porque ele sabe respeitar o que é do Roger e ele sabe aquilo que ele tem que fazer. E outra, Fabiano, um detalhe importante, ele tirou o peso do vestiário do treinador. Ele é o guarda-chuva para o treinador e para os jogadores. O treinador, a comissão técnica, os jogadores estão focados no seu trabalho. Não, e o conhecimento também, né? Eu já digo que agora não é mais coincidência. A gente até especulou semana, é coincidência, né? Esses 2 primeiros jogos, enfim. Mas a própria declaração do jogador e o sentimento. Com o Borré, eles jogaram junto no River. Conhece ele. Né? O Rocher também jogou com ele no Uruguai. E o que ele disse ontem, após o jogo?
exatamente pelo Isso, conhecimento. ele falou com dele. intimidade, o cabeçone, não sei o que. Ô, Cadu, mas deixa eu dizer uma coisa, tem uma outra, um outro espírito que tu vê assim, ó, esses jogadores, a gente vê assim, ó, quando o time contrata caras comprometidos com buscar o título, o Inter, por exemplo, ele estava constrangido, porque ele fez um time para buscar coisas grandes, não fez um time para cumprir tabela. E estava constrangido. Tu via que tentava, mas não, o treinador que tinha não conseguia fazer funcionar. E aí veio um treinador que fez funcionar, porque o time fez o Inter fez um time para ganhar. O Grêmio tem um time, não era um time para ganhar nada. O Grêmio fez um time, agora no segundo semestre trouxe jogadores para tentar alguma coisa, mas não montou um time no início do ano como o Inter montou. Mas é que para isso tu precisa, assim, tu tem os personagens, né? Tinha os jogadores assim como o Grêmio tem agora seus jogadores, mas tem que ter a estrutura. Exatamente. O Internacional perdeu essa estrutura, se desencontrou e agora está num caminho onde as coisas estão claras. Vejamos o jogo de ontem. A zaga do Internacional eram jogadores diferentes dos outros jogos. A zaga hoje é Rohel e Mercado. Jogou Igor Gomes e Vitão e manteve o mesmo padrão. O meio-campo saiu Fernando, entrou o Rômulo, que tecnicamente é o jogador mais deficitário do Internacional, mas vem crescendo. É o chamado carregador de piano que todo treinador gosta e quer no seu time. Mas a questão, o Grêmio também tem essa identificação com o Renato. Agora, essa colocação que tu fizesse, Renato, eu acho que o Grêmio foge dessa zona. Agora, a preocupação passou. O Internacional parece que passou a ser uma outra preocupação, ou rebaixamento, ou sul-americana, e falam até, não estou falando, até porque pode abrir mais vagas aí, podemos chegar até 8, né? Agora, a preocupação com o Grêmio é a seguinte só, a tabela do Grêmio é muito difícil. É complicado, esses 3 jogos na sequência do Grêmio são muito complicados. O Bragantino, se eu não me engano, tem o Flamengo e tem o Corinthians fora. É muito complicado. São jogos o Flamengo pressionado, o Corinthians disputando diretamente com o Grêmio, o Fluminense disputando diretamente com o Grêmio, e essas equipes menores ali, o Cuiabá ganhando um jogo ou outro. É muito perigoso tu ficar perto dessa zona do rebaixamento. Muito perigoso. Mas essa questão que tu comentaste, Renato, o Renato permanece no Grêmio, ele não sai. Agora, o ano que vem é outra situação. E a permanência do Renato depende dele. Vai depender única e exclusivamente dele. Não sei se o Renato... Já não acho que... Acho que já não é bem assim. Não, depende dele. A permanência dele o ano que vem, né? E eu acho que também o Renato daqui um pouco, não sei se ele está cansado também, né? Não, enfim, é que venceu. Ele já deu essa declaração ao Eduardo Gabardo, que já teve 2 propostas, 3 inclusive, né? Uma seria para agora e possibilidade, né? Mas ele não fala sobre isso. O momento agora, o foco é o campeonato. E ele tinha falado até recuperação e buscar vaga para... Então vai muito por aí, vai depender muito aonde o Grêmio ficar, aonde o Grêmio terminar esse campeonato brasileiro. Não, ontem o pessoal pegou no pé dele, porque ele deu a coletiva rápida e respondeu 5 perguntas apenas, porque estaria já viajando para o Rio de Janeiro, como foi para o Rio de Janeiro. Cara, mas é folga. É folga. Mas é direito dele. Deixa o cara aí. É como disse o Daniel Oliveira lá na Bandeirantes, eu também adorei. Não foi esse, foi o outro, o narrador, né? O Xará. O Daniel. Xará. Grande Danielzinho, um abraço, Danielzinho. O Daniel disse isso no apito final. Cara, eu também adorei fazer o jogo às 11, às 2 da tarde eu tava liberado. Quer dizer, aí começar a cornetear o cara nesse tipo de situação, numa folga que já estava prevista em função do calendário, aí é demais. Agora, você analisar os erros que ele cometeu nas substituições do jogo contra o Atlético, que lembrou muito do jogo contra o Fluminense e também contra o Palmeiras lá no Centenário, onde o Grêmio vencia, no Fluminense não vencia, mas tinha o resultado que se classificava. Esses erros sim a gente pode apontar. Escolhas dele. Agora não os torcedores. Mas aí deixa eu dar o meu pitaco no Grêmio também. Eu acho que o que está acontecendo, que talvez o torcedor não esteja mais aceitando, é que a conta sempre vai para os jogadores. Os repórteres perguntaram, tá, Renato, mas e qual é a tua participação Calhau Dornelles fez essa pergunta. Nessa situação? Não, ele não. Aí ele assim, eu vou ter que responder de novo? O que prejudica o Renato, né? Ele é um belo técnico, já mostrou isso, tem conhecimento, tem administração de vestiário. Agora, claro, como todos os técnicos, tem acerto e eles não. Aí a soberba dele é que acaba prejudicando ele. Ou seja, ele errou naqueles jogos contra o Fluminense, eliminação com o Corinthians, errou ontem, sim, né? Embora os jogadores também tenham culpa, porque sempre é um combo, né? Não é só o técnico, não. Aí o jogador. Eu duvido a culpa.
Renato, o jogador. E o que foi que ele disse assim? Aí ele disse Mas isso. não pega bem pra queimar o jogador. Não, mas ele tem moral para isso. Ele sabe. E antes dele ter dito isso, na coletiva, ele disse para o próprio jogador. Ele disse no vestiário. Sim. Como ele disse assim, olha, vocês não vão encontrar um técnico que trabalhe tanto com vocês, dando tantos detalhes para vocês não vão encontrar um técnico como eu faço com vocês. Né? E ele até deu nessa entrevista que ele deu ao Gabardo da Rádio Gaúcha, ele disse, olha, essa história que eu me meto em tudo que é departamento, não, eu auxilio, porque o que acontece? Estoura tudo no campo. Tudo vai acontecer, tudo vai ter o seu final no gramado. Até ele brincou e disse, olha, eu acho que eu tinha que ter umas 6, 7 carteiras de trabalho. Ô, Cadu, mas tu pega assim, ó, o segundo pênalti ali. Cara, tá, ele trouxe... A parte que eu acho que ele tem razão, né? Ele trouxe o time pra trás, mas o cara me pula, um cara profissional, ele pula e não acha bola, tá? Então ele não tinha tempo de bola, meu lateral não tinha tempo de bola. Aí ele me pula ainda, parece que vai voar. É isso que ele disse. Não, tu perde a paciência mesmo. E as perguntas, eu sou um cara que eu acompanho as coletivas bastante, assim, eu gosto de escutar. Assim como o Renato gosta de cutucar, tem repórteres que gostam de cutucá-lo. Então é aquela coisa, o amigo que não sabe brincar e brinca, sabe? Eu sou desse também, Cadu. Esse é o amigo aquele que às vezes brinca e não quer que brinque, né? Não pode ser, né? Os caras são profissionais, né? Claro, eles se cutucam e aí chega na hora ele não aceita. Ele tem que fazer o time do Grêmio jogar. Tem que ver qual é a solução que nós temos pra zaga, pra parar de furar. Vila Santos é volante, não é zagueiro. Edenilson, vamos botar de segundo atacante, não dá mais. Eu gosto do Edenilson ali, mas não dá pra ser ele o cara fazer uma função que não tá conseguindo fazer. Então, o Grêmio precisa hoje de treinador, porque um grupo de 15 milhões, Fabiano, tem que jogar bola. Mas temos que dar razão a ele, também foram lances infantis que proporcionaram e provocaram isso aí. Olha aqui, tudo que você precisar aí, você quer vender o seu imóvel, você quer locar o seu imóvel, né? O seu condomínio para ser administrado por quem? Então, você tem a Central de Imóveis para lhe dar toda essa assessoria aí nesse segmento. Aí, Domênico e toda a sua equipe para lhe dar no segmento dos imóveis aí, de aluguel, de venda, né, de condomínio para ser administrado. Então, aí os contatos, telefone convencional, celular que serve de WhatsApp, um bairro histórico em Porto Alegre, na Cidade Baixa, na rua José do Patrocínio 385, onde fica aí a Central de Imóveis, com o Domênico e toda a sua equipe, para lhe dar essa assessoria, o que você precisar em relação ao seu imóvel. Todo e qualquer imóvel tem telhado. Então, qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter, o caminho é esse, SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Também para lavagem, limpeza, inspeção de laje, de piso, o que você precisar. Atende todo o estado do Rio Grande do Sul. O telefone para contato está aí na tela, SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Bom, a revisão do seu carro, aí aquela revisão da melhor qualidade, geometria, balanceamento, suspensão, troca de óleos, freios, né? Aí na Casa Pneus, 60 anos, então já diz tudo que é a Casa Pneus. E aquela promoção permanente que você tem lá, que é exatamente para a troca de pneus, que é o Feirão de Pneus. Avenida Ceará 1055, o telefone está aí na tela, 51, código de área, 33424245, caso você queira agendar sua ida até a Casa dos Pneus. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, dando sequência ao nosso 2 Toques dessa segunda-feira e vendo aí, né, os momentos da vitória do Inter e também a derrota do Grêmio ontem, na sua volta à arena. Voltamos logo. Todo mundo tem um jeito de fazer macarronada. A moda do chefe, a tradicional, a de cinema e aquela que ninguém tem a menor ideia de como vai ficar. Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Zafari, economizar é comprar bem. E aí? Não é que ficou bom? Construção 3.0. Construção a seco feita com steel frame e 40% dela acontece fora da obra.
Mas é resistente? Muito mais resistência, pois usamos aço e placas cimentícias. Elas duram de 300 a 400 anos. Umidade, mofo, trincas e movimentações não fazem parte do nosso vocabulário. Construção mais leve, mais rápida e muito mais eficiente. Construção 3.0. Construção a seco feita com steel frame e 40% dela acontece fora da obra. Mas é resistente? Muito mais resistência, pois usamos aço e placas cimentícias. Elas duram de 300 a 400 anos. Umidade, mofo, trincas e movimentações não fazem parte do nosso vocabulário. Construção mais leve, mais rápida e muito mais eficiente. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Pensar no futuro é sempre o melhor plano. E para isso você pode contar com o GBUX. Uma entidade centenária que oferece planos de pecúlio e seguros de vida com multicoberturas, opções de serviços de assistência, além de uma rede de convênios para cuidar bem de você e de quem você ama. Acesse gbux.com.br e encontre a unidade GBUX mais próxima. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. A Clique já produziu para mais de 500 escritores e editoras. Produzimos a quantidade que desejar com entrega expressa. Consulte nosso parcelamento de até 5 vezes. Visite nosso site e faça já o seu pedido. Clique Impresso. Você idealiza, nós realizamos. Estamos de volta com os nossos dois toques dessa segunda-feira com o Fabiano Brasil, Daniel Oliveira e Alan Jurgel. Nosso dois toques você tem, né, na Masper TV e também no Bom Streaming TV. Pelas redes sociais tem meu canal, né? Dois toques numeral, Cadu Oliveira, assista a hora que você puder, né? Qualquer hora do dia e da noite. Vai lá, se inscreva, dê o seu like, compartilhe. Nosso dois toques para o Unimed, né? Na Unimed você tem todos os planos aí, né, que lhe facilitam, lhe dão a sua tranquilidade. Então, tem um plano da Unimed. Olha só, você está pensando em construir, em reformar, então você tem esse caminho. A forma é a forma. Forma, tem a fórmula, constrói e tem o que se fala retrofit. Explica aí, Daniel, retrofit. Retrofit é a revitalização de fachadas, né? Um termo chegando aí utilizado na parte de reformar e renovar. Então, se usa o termo retrofit. Estamos aí trabalhando bastante, deixando a cidade moderna. Que beleza, que beleza. Aí os contatos, a gente tem no nosso comercial, mas é bom que tu dê também os contatos aí. As redes sociais, que é, né? O Instagram, Forma Reformas, ou pelo telefone 99815-4783. Entra lá, tem o WhatsApp, estamos à disposição aí para atender quem estiver precisando. Tá certo, então tá aí, ó.
para construção e reforma e retrofit, o caminho é a forma. O Grêmio está precisando de retrofit? Tá precisando. Vamos dar uma olhada como é que foi aí, né? Essa derrota do Grêmio, essa volta. Vai fazer isso com a gente, Cadu. Vai colocar de novo aí os gols pra gente ver. Mas a gente sofreu um pouquinho. Mas tu, jornalisticamente, né? Olha só. Agora, essas coisas que o Renato tirou o Bright White, né? Que mostrou que realmente é um jogador diferenciado, né? Ele é um jogador diferenciado. Ele não teve bem nas últimas 2 partidas aí, ele estreou muito bem, né? Mas ontem, esse foi um dos erros. Aí ele tirou. E por que não botou outro centroavante? Por que não botou o Arezzo? E aí o Grêmio, olha, com 10... O próprio Aravena, né? Poderia ter entrado também. Soteudinho tá jogando muito também. No segundo tempo ele sumiu, olha aí, né? Aí o Cristaldo, né, fez uma tabela com a trave aí, né? Aí o Grêmio, olha, encerrando com 10 jogadores, segundo tempo, indo para o intervalo com 2-0, né? Olha, evidente que o Atlético viria para cima, ia buscar esse empate e resultado, né? Olha, esse pênalti aí, para mim, não. O juiz estava ali coladinho no lance, hein? E o pênalti foi feito pelo mesmo jogador, né? Isso foi uma das digressões. João, né? Não foi à tarde, final de manhã, início de tarde, do João Pedro. Né? E aí os caras bateu. Pênalti ali, me desculpa, mas. Não, eu também. Era discutível. Contra o Inter e Juventude. Eu também não. Extremamente discutível. As duas questões polêmicas da arbitragem foi exatamente, né, a expulsão e depois o. Não, e vou te contar mais. Esse pênalti do João Pedro, o segundo tem gente que não dá dizendo que ele estava de costas que não viu. Só que aí contra a Grêmio, contra a Inter, contra a Juventude, eles dão. Aí é muito passional. Mas tem, Cadu. Esse é descarado. A gente já viu ele mesmo pediu desculpa. Isso aí é descarado. A gente já viu coisa igual para Grêmio, para Inter, não marcado. Eu não entendi por que ele não... Ele perdeu o tempo da bola, o erro dele foi não ter tirado a bola de cabeça. O Allan Kardec, com 50 anos, entrou e fez passo de calcanhar pro chute. E aí, a lei do ex, né? A lei do ex os caras criticam o goleiro, mas olha a bola que esse goleiro pegou. O goleiro precisa no primeiro, não espalmou pra dentro. Não, o que tu ia fazer? Pode falar nele nos pênaltis. Pra pênalti, olha, o que tu vai fazer nessa aí, ó? Essa aí tu bota pra onde der. Existe uma crítica muito grande, né? Ao Marquezinho, 14 pênaltis e 13 convertidos e né, foi para fora. Ou seja, não fez uma defesa. Para quem olha de fora, por que o Kaique não joga? Pois é. Eu que estou de fora, assim, claro, não olho com tanto detalhe, né, os jogos do Grêmio, mas me parece que o Kaique é melhor do que esse Marquezinho. Esse Marquezinho é um jogador experiente, um jogador que ele teve de uma lesão, seleção, ele teve 2, 3 anos aí em função de uma lesão, né? A crítica dele, eu não vejo, ele já fez grandes defesas. A questão aqui agora são os pênaltis, né? Que ele se atira para um lado e a bola entra do outro. Mas aí eu vou usar, tá? O que o Darley, não vamos discutir quem é o Darley aqui, né? Vamos discutir quem é o Darley. Ele foi bem categórico. Olha aqui, ó. Goleiro só defende pênalti quando o atacante bate mal. Só quando o atacante bate mal que o goleiro defende. Né? Então precisa de a cobrança de pênalti não dá para criticar, né? O cara vai bater os próximos 13 e ele vai pegar 10. Mas o seguinte, assim, ó, a crítica mais é com a bola rolando. Nós estamos há 3 anos jogando com goleiro e fica achando que o barco vai vazar água. Não tem não tem um goleiro aí depois da saída do Groy que tu fique seguro. O que a gente estava mais seguro foi para Olimpíadas lá, ficou no banco, quando voltou já não prestou mais. O Breno. Então, assim, ó, agora, o que eu tá treinando aí, né? E o Kaique, o que a gente sabe do Kaique, o que a gente ouve falar, né? Como eu tô falando, torcedor, ele pegou a oportunidade dele, o Grêmio contratou ele, deu a oportunidade e ele não abraçou como deveria. Que ele sente uma dorzinha, ele já não vai. O Renato mesmo falou. Os caras criticaram porque não era o Kaique, quando andava de ônibus aqui não reclamava de dor. Agora anda só de avião e dói tudo nele. Ó, o que não pode é isso aí, ó. Tu perdeu um jogo em 1 minuto. Olha só, isso mostra bem, ó.
O Grêmio. Isso que aí tu não. dissesse, ó. Aí tu estava em nono, depois, aos 48,50 o Grêmio vencia por 2-1. O cara foi buscar o cara. Aos 53 minutos, o Grêmio perdia por 3-2. Isso que não dá. Vamos ver o que o Renato falou, né, sobre essa derrota nessa volta ao Grêmio Arena. Nesse momento. Vamos ouvi-lo? Infelizmente, né? Damos muito mole. Estávamos com o jogo controlado, apesar de termos um jogador a menos. Conseguimos fazer 2 gols. Voltamos para o segundo tempo praticamente com a mesma equipe, porque nós estávamos controlando. A gente sabia que se tomássemos o primeiro gol, eles iriam crescer na partida. Mas até então o jogo estava controlado. Infelizmente aconteceu o pênalti. É normal que o adversário cresça durante a partida, até porque eles precisaram do resultado. Colocaram bastante atacantes. E, infelizmente, mais um erro nosso, segundo pênalti. E logo em seguida fizeram o terceiro gol. É ruim, é chato, né? Porque, como eu falei, o jogo estava controlado. Nós tínhamos grandes possibilidades, conseguimos uma vitória hoje, mesmo com um jogador a menos. Quer dizer, infelizmente hoje nós perdemos uma partida por erros nossos, todos erros infantis. Não pode acontecer tantos erros infantis assim numa partida. E como eu costumo falar, né, a conta vai chegar. E infelizmente ela chegou. Pô, infantil, o Renato tem toda a razão, né? Tanto na expulsão do zagueiro, depois, né, quanto a questão do primeiro pênalti, ele tem. Embora ele também tenha um pouco da culpa nas modificações que fez, né? Tirou um centroavante, não colocou outro, né? Olha, o Monsalve é um jogador que não pode sair do time. É um jogador diferenciado também, um jogador que tem mostrado aí, né, toda a sua potencialidade, e aí botou o Super Ed, que, né, o início da jogada também, não marcou no terceiro gol, e aí deu origem ao terceiro gol que deu a vitória ao Atlético Mineiro. Olha só, tudo que você precisar em termos de ferragem, você tem aí na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. O slogan da Lampião diz: não onde em vão, vai direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa, tudo que você imagina. Para mais de 35 anos no mercado, Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Está aí o teleentregas e o endereço da Ferragem Lampião. Nossos 2 toques também para o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos, aqui tem todos os segmentos de nossas vidas. O Banrisul acredita na força de todos os gaúchos. Estamos do teu lado para prosseguir rumo a um futuro melhor. Nós vamos reconstruir juntos o Rio Grande do Sul. Esse é o nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos. Sem quem embelezar o seu ambiente, seja ele que for, então você tem os quadros personalizados da Clique Impresso a Gráfica, que pertence ao Grupo Impressul e outros serviços também, e loja sempre bem pertinho de você, né? E aquela comodidade, você pede, pode pedir e receber em casa. Está aí o telefone, também o site da Clique Impresso a Gráfica, que pertence ao Grupo Impressul. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo para o último segmento do nosso 2 toques, e vendo aí a bela vitória do Inter ontem, diante do Caxias, lá, diante do Juventude, lá em Caxias, no Alfredo Jaconi. Voltamos logo. Porque te entende.
HERE, movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. O Banrisul sempre acredita na força dos gaúchos. E para ajudar na reconstrução do estado, está lançando o maior programa de capital de giro dos últimos anos, o programa Banrisul Reconstruir RS. São 7 bilhões de reais para que os negócios possam se reerguer. É mais capital de giro para as indústrias, serviços, comércio, importações e exportações. Mas não é só isso. Também criamos a Conta Única Banrisul, um limite de crédito empresarial com garantia que as empresas podem movimentar a qualquer hora, 7 dias por semana. Quando precisar de dinheiro, é só transferir da Conta Única Banrisul para a conta corrente. O valor é liberado na hora e só paga se usar. Gaúcho, pode acreditar, a tua força move o Rio Grande e a nossa força está contigo. Banrisul. O negócio é reconstruir. Estamos de volta com o nosso Dois Toques essa segunda-feira com Fabiano Brasil, Daniel Oliveira e Alan Jurgen. Olha, o Internacional teve essa vitória que deixa todos os colorados esperançosos aí nesse segmento do Campeonato Brasileiro. Vamos ver se é isso mesmo, né? Mas vamos ver como é que foi essa vitória aí do Internacional, né? Que teve, olha, o início, olha isso, o primeiro gol, o Borré marcando esse gol e aí deu... Gol de Borré, gol de centroavante. E o cruzamento não é por acaso, né? O Roger mesmo disse, né? Os jogadores que estão fazendo os cruzamentos já sabem aonde o atacante se encontra dentro da área. Então isso é treinado. E aí nessa jogada do Bernabé com triangulações, né? ultrapassagem, linha de fundo, gol. E aí a entrada do menino que fez ontem jogada o seu primeiro gol. Sim, jogada trabalho. É isso que o Roger disse. Ataque em bloco. Ele falou, sempre que houver um cara indo para o flanco, vai ter no mínimo 3 jogadores entrando. É ataque em bloco. E aí depois também, né, esse vacilo do jogador do Corinthians aí, o Bernabé, que era outro, não teve, ele andou algumas partidas aí comprometendo, mas não digo ao ponto, né, eu acho que ele tem mais crédito do que débito. E aí a questão do time arrumado, né, e o Roger tem essa característica, ele joga sempre com um lateral mais avançado, o outro mais recuado, enfim, essa é a mecânica. Aí, meu amigo, tu imagina o Valência, né, que perdeu o gol 1 minuto antes, aí provocou esse contra-ataque, quando perdeu a bola lá no ataque do Internacional. Agora, tu imagina se esse jogo passou despercebido pelo resultado, quer dizer, não tanto despercebido, mas não teve tanta consequência. Para ele não teve coisa. Agora, tu imagina se tivesse 0-0, ou se o Internacional tivesse ganhando por 1-0. Os dirigentes, Cadu, os dirigentes do Internacional, eu não sei se eles estão fazendo isso, eles teriam que fazer uma força-tarefa e conversar, de repente, com o staff da seleção equatoriana, entender um pouco mais desse momento do jogador. Mas vamos lá, agora o Inter tem que acompanhar exatamente como é que vai ser o desempenho. Olha aqui, não é futebol, vamos deixar bem claro. Não, tem problema extra-campo. Tem problema, não é futebol, né? Porque o próprio Borré, o Borré também não dá para dizer que nunca teve falta de vontade nem nada, era um time desarrumado, era um time com problemas, né? E agora a expectativa é que o Valência pudesse também, né? Mas ontem de novo fracassou. Qual é o próximo adversário? Fortaleza. Quarta semana que vem. Fortaleza está mordido. Eu acho. Tá disputando. Mas vamos ver primeiro o que falou o Roger, né, exatamente sobre essa vitória de ontem. Muitas facilidades, né? Porque o jogo ele se manteve equilibrado
bem próximo ali até do 25º minuto do jogo, com o Juventude fazendo uma pressão alta, nos impedindo de construir e criando volume, né, pela pressão, jogando dentro de casa. Depois, quando a gente conseguiu encontrar, né, as alternativas, as rotas de saída ali, tecnicamente a gente conseguiu controlar melhor a partida e a partir daí dominou as ações, né, ofensivas. Claro que com um jogador a mais depois da expulsão do Sam, as coisas acabam ficando um pouco mais controladas e a gente, além do controle técnico, né, você tem um controle de espaço em função de ter um jogador a mais no jogo. Eu acho que foi uma grande partida, sim, né, valorizada por um grande adversário, né, esse ano se reviveu entre as partidas entre Juventude e Internacional, né, um clássico estadual, né, que estava de uma certa forma ali adormecida, né, e é tão bom ter essas rivalidades, né, ver o estádio cheio e as equipes brigando por algo importante na competição. Acho que foi uma grande atuação, o resultado mostra a nossa superioridade e uma sequência importante, né, de crescimento. É um resultado. Aí exatamente foi isso que o Roger, né, de uma certa maneira, ele disse, olha, a questão da continuidade, a questão do trabalho, né, e isso vai dando confiança aí ao grupo, claro que a sequência vem através das vitórias, e aí aumenta a confiança. Vamos dar uma olhada na classificação, como é que ficou após essa rodada aí do Campeonato Brasileiro. Olha o Botafogo que venceu o Fortaleza no sábado, agora 50, esse Fortaleza 40, mas tem um jogo a menos, exatamente contra o Internacional, né? Palmeiras com vitória foi a 47, o Flamengo 44, que foi derrotado pelo Corinthians, esses são o G4. Aí o Cruzeiro 41, São Paulo 41, Bahia 39 e o Vasco também 38. Qual é o G7 aí? Quem é o G7? O G7 é o Bahia. Quantos pontos? 39. O Inter tem? 32. Tem mais 3 jogos, abaixo do... o Inter ingressou, como a gente vê, o Inter ingressou, como se diz na primeira página, hoje com 32 pontos. Aí, baixando, aí a preocupação que o Grêmio volta a se preocupar, né? Com 27 pontos, junto com o Fluminense na 15ª e 16ª, e aí os critérios fazem que o Grêmio esteja na 15ª, a 2 pontos, né, da zona de rebaixamento, que é o Corinthians com 25, Vitória com 22, o Cuiabá com 21 e o Atlético Goianiense, esses os 4. Ali, a preocupação é o Corinthians com 25 pontos. Mas o Inter não vai vencer os 3 jogos, provavelmente, mas se ele fizer dos 9 pontos 6 pontos, ele está encostado no G7. O Inter briga pela uma Sul-Americana e é uma possibilidade aí, dependendo, vai abrir, pode ser G8, podemos ter G9 aí, né? E o Grêmio também. Eu acho que esse jogo foi um jogo atípico, né? Foi um acidente de percurso. Até se a gente olhar o que foram os últimos jogos do Grêmio, quanto conquistou. Então, eu acho que o Cadu, Fabiano, desculpa, eu acho que o atípico foi ter feito o 2-0 também, né? Eu também. O problema todo é que esse atípico ele foi contra o Palmeiras e agora contra o Atlético. O que é bom, aí é como sempre, saímos daqui e vamos para o nosso Barranco, restaurante Churrascaria mais perto do Grande Sul, referência nacional, complexo do Barranco e do Barranquinho, sempre à sua disposição. Não esquecemos as promoções. Hoje é folga no Barranquinho, segunda. O Barranco não, é de segunda a segunda. O Barranquinho tem aquelas promoções de terça a domingo, você pede, curte onde você quiser, tem delivery, tem takeaway, tem entrega, não fica privado nunca das delícias do Barranco e do Barranquinho. Eu sempre estou lá, qualquer local, saboreando o meu suco da Suva Lã, que é o verdadeiro sabor da fruta natural. Vou para lá em qualquer local, o meu Kia da São Motos. Jefferson Sternal, com a revenda da Avenida Ipiranga, 8113, dando toda assistência para o seu Kia, o que você precisar. E ao lado, os adeptos, 2 rodas na Suzuki São Motos. Preço e qualidade, só tem um caminho. Esse aí, ó, economizar é comprar bem, se você só tem no Grupo Zafra. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Cadu. Obrigado, Alan. Obrigado a você também pela audiência, pela companhia. Eu disse, olha, não assistiu ao vivo, qualquer hora tem meu canal, 2 toques, né? Numeral Cadu Oliveira. Assista a hora que você puder. Na sequência aí, na Masper TV e no Boa Stream TV, mais atrações e mais informações. A todos vocês, um bom final de noite. 2 toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.